Olá, muito boa noite. Eu sou Felipe Guzmão. Você está ligado na tela da TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1 para Montes Claros e para todo o norte de Minas. Este é o De Olho na Cidade, você já sabe, né? Programa que a sua participação sempre é muito bem-vinda. Só que nós não estamos ao vivo hoje, né? Mas o programa é um programa inédito, feito para você nesta segunda-feira, e a gente traz aí todos os detalhes, notícias e informações do final de semana para você aqui de Montes Claros e de toda a região. O nosso site está na tela, www.gazetanm.com.br. É o site para você ficar sempre muito bem informado e em boa companhia. Então não perca tempo e acesse www.gazetanm.com.br. Repetindo, www.gazetanmdenorte.com.br é o site para você ficar sempre muito bem informado e em boa companhia, tá bom? Então não perca tempo, acesse o nosso site para que você possa ouvir a Rádio Gazeta com músicas que acalentam o seu coração, para que você possa, né, acompanhar todas as notícias do nosso portal Gazeta NM, as notícias do dia, as notícias do norte de Minas, do estado e do Brasil, tá bom? E para você ler a edição digital do jornal Gazeta Norte Mineira, você clica lá em edição do dia e você vai ler todo o jornal. E para assistir a TV Gazeta Norte Mineira em tempo real e ao vivo, é só clicar TV e você vai dar o play e começar a assistir a nossa programação em tempo real e ao vivo. O programa que estiver no ar na TV, também você assiste no site, tá bom? Ó, você que estava acompanhando toda a programação da TV Gazeta Norte Mineira, o Ronda Gerais, né? O nosso muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando agora, obrigado também. Seja muito bem-vindo. E a todos, uma ótima noite. Vamos começar, meu diretor, o nosso programa? Nós vamos começar, meu diretor, vou fazer diferente. Nós vamos começar com a história de um homem que caiu em uma cisterna de 65 metros na área de uma mineradora em Bocaiúva. A imagem está na tela do momento em que o Corpo de Bombeiros entra dentro dessa cisterna. Foi um homem de 25 anos, ele morreu após cair aí em uma cisterna com aproximadamente 65 metros de profundidade em uma área de uma mineradora nas proximidades do distrito de Pedregulho, em Bocaiúva, no norte de Minas. O acidente aconteceu na manhã de domingo, ontem, e de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava como operador e havia entrado na cisterna. Durante a tentativa de sair da estrutura, ele acabou caindo. Equipes do Corpo do posto avançado de Bocaiúva, né, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas e utilizaram aí técnicas de salvamento terrestres para acessar o local. O militar desceu até o fundo da cisterna e confirmou que o homem estava no interior da estrutura. Após os procedimentos de resgate, a vítima foi retirada do local, mas já estava sem vida e apresentava aí diversos traumas. O corpo ficou aos cuidados da perícia da Polícia Civil, que deve realizar aí os trabalhos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente na área dessa mineradora em Bocaiúva, no distrito de Pedregulho. O homem, portanto, aí de 25 anos, né, morreu. Ele entrou lá para realizar um trabalho. Ao tentar sair, né, ele acabou caindo lá dentro novamente, e 65 metros, meu diretor. Só para você ter uma ideia, um andar de um prédio tem aproximadamente de 3 a 4 metros, não é isso? Você imagina aí, 60 por 3 vai dar aí um prédio de mais de 20 andares, viu? Presta atenção para você ver, é muito alto, meu diretor, é muito alto, né? E a gente não sabe as circunstâncias em que ele caiu, a situação, mas o Corpo de Bombeiros, ao descer lá no local, né, confirmou que ele estava dentro da cisterna e que ele também
ao ser retirado, pôde constatar aí diversos ferimentos e traumas e que ele já estava aí sem vida. Ó, vamos falar agora de que é, meu diretor? Hã? Ah, é? Ó, a gente chama a atenção aqui no De Olho na Cidade sempre a gente tem chamado a atenção em relação a golpes. E aí eu falo até que o telespectador do De Olho na Cidade, ele é muito esclarecido quanto a isso, dificilmente cai num golpe, porque a gente está sempre trazendo este assunto, a gente está sempre alertando, a gente está sempre trazendo aí, né, o modus operandi dessas quadrilhas que operam com golpe, né? E para que você fique sempre muito esperto quanto a isso. E agora a gente vai trazer uma matéria da TV Cultura que fala sobre os golpes virtuais que estão cada vez mais sofisticados. Os criminosos utilizam recursos Como é que... Não estou sabendo falar essa palavra, meu diretor. Tecnológicos. É assim? Então pronto. Recursos tecnológicos como a inteligência artificial para enganar as vítimas e dificultar o rastreamento das fraudes. As estatísticas mostram que em menos de um ano foram registradas aí dezenas de bilhões de tentativas de fraude no Brasil. O prejuízo causado pelos golpes também já ultrapassam aí a marca de dezenas de bilhões de reais. É muita coisa. Então, ó, fique sempre esperto e agora você vai ver aí essa matéria trazendo os detalhes para que você possa, né, mais uma vez, ficar atento a essa situação. É um tipo de crime que qualquer pessoa pode ser uma vítima. Eu fui comprar uma roupa, comprei, mas quando eu fui ver não era loja. Aí eu perdi R$350. Ontem à noite em casa o meu telefone fixo tocou, era meia-noite e pouco lá. E aí, mãe, a gente desliga na hora, é golpe de tudo que é canto, né? Infelizmente. Eles entram em redes sociais conhecidas, né? Fazem uma propaganda, entram em sites ali muito parecidos com o do fornecedor oficial. E eu já quase caí numa dessas, mas a gente tem que ir caçando ali para ver o link está correto, enfim. Os golpes digitais atingiram uma escala gigantesca no Brasil. Entre março de 2025 e fevereiro deste ano, o país registrou uma estimativa de 34 bilhões de tentativas de fraude. O número equivale a uma média de mais de 200 abordagens criminosas para cada brasileiro adulto. O prejuízo também é bilionário. 16 milhões e meio de brasileiros perderam dinheiro, um total de mais de 21 bilhões de reais. A sociedade como um todo, ela está vulnerável aos golpes digitais e basicamente são os golpes financeiros. Então a gente tem aí o golpe do Pix, o golpe do falso advogado, o golpe do amor, o golpe da falsa central telefônica e o phishing, e ele sempre vai se aprimorando. Diante da ameaça, o sistema financeiro reforça os investimentos em segurança. São cerca de 5 bilhões de reais por ano, mas a proteção não depende apenas de barreiras tecnológicas. Em muitos golpes, o criminoso engana primeiro a própria vítima para conseguir acesso aos dados e senhas. Os bancos e o sistema de pagamento por cartões concentram mais da metade das investidas dos criminosos. Hoje você tem um acesso à informação muito grande, acesso a ferramentas de inteligência artificial totalmente populares entre os criminosos. A gente percebe que, infelizmente, hoje é mais fácil você atacar quem tem a chave do cofre do que, eventualmente, o próprio cofre. No caso da comerciante Ana Paula, os criminosos conseguiram a chave do cofre com um link malicioso. Ao tentar contratar um serviço de remoção de entulho, ela teve a conta bancária esvaziada. Eu retornei o contato mediante o número do WhatsApp que eles tinham me entrado em contato comigo e ele me encaminhou um link para que eu pudesse fazer o acompanhamento da entrega dessa caçamba no meu endereço. E neste momento que eu acessei este link, foi o momento em que eles fizeram a instalação de um invasor e fizeram
a limpa. Eles me deixaram com R$ 5 na conta. Os golpistas conseguiram, inclusive, burlar os limites diários das transações bancárias de Ana Paula. Precisava ter um veículo um pouco mais seguro. Então, será que os bancos online não estão preparados para isso? Quanto mais fácil a gente deixa o acesso aos sistemas para facilitar para a população, às vezes mais intuitivo para ela, também abre-se uma janela para um eventual golpe, às vezes de engenharia social, onde os bandidos aprendem e exploram aquela nova funcionalidade para tentar aplicar um golpe no usuário. A eficácia dessa indústria criminosa é sustentada pela impunidade. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 97% dos casos de estelionato não chegam à justiça. Um dos grandes desafios é o alcance dessas organizações. Os golpistas podem operar de diferentes estados e até países, o que dificulta a identificação e o rastreamento. A experiência internacional mostra que o caminho é a integração operacional entre polícia, sistema bancário e plataformas digitais. Quando a gente sai do ambiente físico para o ambiente virtual, as técnicas, as ferramentas que precisam ser empregadas para a investigação são outras. Então é o primeiro desafio da gente formar agentes de segurança pública, né, capacitados nessas técnicas. A gente tem um outro desafio que é justamente a integração das forças de segurança. A gente sabe que muitas vezes uma pessoa é vítima de um tipo de golpe desse no estado A e muitas vezes pela investigação descobre-se que a origem é um outro estado. Então tá aí, muito cuidado, muita atenção, porque eles estão aí, meu diretor, os golpistas, pronto para fazer a armadilha e você não pode estar pronto e nem pronta para cair nelas. Então, muito cuidado, muita atenção. Desconfie de vantagens de qualquer coisa. Ah, tá muito mais barato. Desconfia. Viu? Quando tá barato demais, o barato sai caro. Então pronto. Olha, vamos mostrar agora, meu diretor, sobre um carro que invadiu uma farmácia aqui em Montes Claros. Você vai saber a dinâmica do que aconteceu a partir de agora. A imagem está na tela. Foi uma motorista, uma mulher de 68 anos, que perdeu o controle do carro e invadiu a farmácia na manhã de sábado. Isso aconteceu no bairro Funcionários, aqui em Montes Claros. E segundo a Polícia Militar, essa mulher relatou que passou mal e desmaiou enquanto dirigia, sem controle da direção. O veículo atingiu uma grade de proteção e, em seguida, bateu contra a fachada de vidro da farmácia. Imagens feitas após o acidente mostram os estragos provocados pela batida. O carro ficou dentro do estabelecimento, enquanto cacos de vidro, produtos e outros materiais ficaram espalhados pelo chão. Olha, as imagens feitas após o acidente mostram os estragos provocados pela batida, né, conforme você está vendo. E ainda, de acordo com a polícia, o veículo era alugado. A motorista é habilitada, não ficou ferida. A ocorrência provocou apenas danos materiais. O carro foi liberado para ser retirado do local. Você está vendo aí agora as imagens, né, de como ficou o estado da farmácia. E no vídeo, viu, meu diretor, tem um momento em que a pessoa que grava fala assim: fulana fica sempre aqui nesse corredor. Graças a Deus que ela não estava lá naquele momento. Então, assim, é um acidente, uma questão que aconteceu, a mulher passou mal, a senhora, e acabou, né, invadindo aí essa farmácia, viu? Como a farmácia, e aí, meu diretor, isso tudo deveria contar, como a farmácia ela é recuada, porque na frente tem uma área de estacionamento, então, assim, poderia ter batido em outros veículos e tudo, mas, de qualquer maneira, eu acho que acaba que, sei lá, diminui ali a margem de risco, né? Porque como tem um espaço ainda entre a rua e a farmácia, literalmente, que é o estacionamento, às vezes o funcionário vê, sai correndo no negócio, então isso pode ter sido algo que ajudou.
Tem coisa boa aí, meu diretor? Então coloca na tela, porque nós vamos falar de Casa das Antenas. Tem dias que a gente não fala de Casa das Antenas, meu diretor. Você não me lembrou, eu esqueci, e aí nós ficamos sem falar da Casa das Antenas. Não pode, meu diretor. Tá na tela? Tá aí, ó. 3221-6032 é o telefone da Casa das Antenas para que você possa ter o melhor sinal de TV e também, né, para que você possa passar lá no endereço da rua... meu Deus, esqueci, meu diretor. Rua... Como é que é? Barão do Rio Branco, minha cabeça, meu diretor. Eu ia falar Castelo Branco, presta atenção. Cabeça da gente vai, meu diretor. Rua Barão do Rio Branco, número 216, no centro de Montes Claros. Procura lá o José Geraldo, né, o G, nosso amigo. Vai lá, bate um papo com ele, fala do que você está precisando para que você tenha a sua TV com o melhor sinal, né? Para que você possa ter aí também o seu telefone rural funcionando bacana. Então, ó, vai lá que lá o G tem a solução. Casa das Antenas, 3221-6032, Rua Barão do Rio Branco, número 216, no centro de Montes Claros. Procura o G lá. Lá pertinho da Praça Coronel Ribeiro. Para quem está indo da Praça Doutor Carlos, viu? Você vai subir direto ali a Doutor Santos. Quando chegar na Praça Coronel, você não atravessa a rua, não. Você entra assim à esquerda e aí você vai já chegar ali na Casa das Antenas, tá bom? O que mais, meu diretor? De que dia foi isso? Uai, que história é essa, Lubrito? Que trouxe um bolo de queijo para Giovanni e eu fiquei sem. E engraçado, você sabe o que acontece? Que o dia que ela traz para mim, eu divido com todo mundo. Mas por isso você está virando essa rodeira, viu, Giovanni? Pois é, Rafael nem come esses trem, que ele é fit. Hã? Ah, você também é, mas como? Ai, até que eu vou te contar, viu? Deixa, tá na minha lista. A gente não pode desejar o mal para ninguém, não, mas tomara que dê um piriri. Hã? Um piriri não é tão mal, não, meu diretor. Se for Giovanni, ainda ajuda. Ah. É? Eita. Pronto. Giovanni falou que pode deixar, que vai fazer um bolo para mim, mas não é de Lubrito. Deixa eu contar. Eu posso contar? Giovanni falou assim, vou fazer um bolo e vou trazer um pedaço. Nem veio bolo, não veio, eu vi a foto do bolo. Mas nada, até hoje. Você acha que ele vai fazer isso aí que ele está prometendo, diretor? Não faz não, faz não. Faz não, faz não, faz não. Esquece, larga você para lá. É melhor comprar. Ó, então vamos para o intervalo, eu volto já já trazendo outras notícias e informações para você. Um tiroteio, você vai ver daqui a pouco aqui no De Olho na Cidade, uma festa, o cara chama a outra para dançar e aí começa, pronto, uma confusão. Daqui a pouco você vai saber os detalhes. Segura aí, um minutinho eu estou voltando para trazer para você todos os detalhes desta confusão que aconteceu em Canto do Engenho aqui em Montes Claros. Segura! A devastação de incêndios. A cidade ser consumida pelas chamas. Incêndio. A melhor maneira de combater é a prevenção. Você sabia que a fumaça dos incêndios agrava a saúde de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e ainda congestiona os hospitais? Seja consciente, não coloque fogo na vegetação. Em caso de incêndio, ligue 193. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Uma brincadeira que não tem graça. Uma linha que pode mudar uma vida. Linhas cortantes com cerol, linha chilena ou linha indonésia são verdadeiras armas invisíveis, colocando em risco pedestres, ciclistas e motociclistas. Linhas cortantes ferem, matam e é crime. Não solte pipa em ruas e avenidas. Senhores pais e responsáveis, estejam atentos às brincadeiras de suas crianças. Se ver alguém com esse tipo de material, denuncie. Campanha Pipa Legal. Apoio TV Gazeta Norte Mineira. Nossa gente em primeiro lugar. A
fé e a esperança na certeza de um mundo novo, colorindo o céu de alegria no sorriso do meu povo. É no batuque da canção, é no suor que me lava inteira. E o vento vem semeando amor. Ei, Montes Claros, festa de agosto de tantos encantos. Ei, Montes Claros, abençoada por todos os santos. Maranjada, caboclinhos, vem tecendo uma meloviana. Mestre Zanza, Catopés, na Sapucaí, sua memória é eternização. Olha lá, olha eu tô, meu canto na batida do tambor. Olha lá, olha eu tô, meu canto na batida do tambor. Eu tenho começo de glaucoma, né? Porque na minha família já tem gente que tem essa doença, né? Meu tio mesmo, ele chegou a ficar sem visão nenhuma. A médica veio aqui, fez o mutirão, aí foi marcado, né, pra gente ir pra lá, pra Mauro Ribeiro. Graças a Deus, eles atendeu a gente com muito carinho, muita atenção, desde a hora que a gente chegou até na hora que a gente saiu. Então a gente prefere ficar com a vista boa. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Apoio TV Gazeta Norte Mineira. Nossa gente em primeiro lugar. Antes de atravessar a linha férrea, respeite a sinalização. A Cruz de Santo André indica onde é permitida a passagem de veículos e pedestres. Nesses locais, os trens acionam a buzina quando se aproximam. Siga as orientações da placa de pare, olhe e escute. Por causa do peso, após o acionamento do freio, uma locomotiva pode levar até 1 km para parar. Os trens têm preferência na circulação. Na Quality, sua segurança e tranquilidade estão sempre em primeiro lugar. Quality, serviços terceirizados com dinamismo e eficiência, soluções altamente personalizadas, porteiros, vigias e serviços de limpeza e conservação, segurança desarmada em eventos, zeladoria de condomínios e recepcionistas. Investimos em estrutura e tecnologia com constante preparo dos colaboradores. Terceirize a mão de obra que você precisa e fique tranquilo. Estamos de volta com o De Olho na Cidade. A você de casa que está ligado aqui no nosso programa, nosso muito obrigado pela sua audiência. E olha, nós vamos trazer agora... Então vamos trazer agora a reportagem de um incêndio que atingiu 5 veículos que estavam estacionados em uma garagem automotiva no bairro Santa Rafaela, aqui em Montes Claros. A ocorrência foi registrada na sexta-feira, enquanto o programa De Olho na Cidade era apresentado. Inclusive, a nossa equipe até colocou um vídeo que um telespectador nos enviou, e dando destaque a isso, né, a toda essa ocorrência. E enquanto a gente exibia, né, também esse vídeo na tela, porque o programa era gravado, a gente colocou informações e exibia um vídeo na lateral da tela, a nossa equipe já estava lá no local, né, Rafael Bicalho, Giovanni Barbosa, para trazer todos os detalhes no programa de hoje para você. Então, de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, as chamas já haviam atingido os veículos que estavam no interior da garagem. Esses veículos ficaram, entre os que ficaram danificados, estão uma ambulância, um ônibus, 2 micro-ônibus e um caminhão-pipa. Quem é que traz os detalhes dessa ocorrência? Giovanni Barbosa traz todos os detalhes.
Plantão de jornalismo da TV Gazeta Norte Mineira, na noite desta sexta-feira, um incêndio de grande proporção. Corpo de Bombeiros no local. Seria um incêndio em uma garagem de ônibus. A gente chega aqui no local, pode observar aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros. Alguns ônibus já incendiados, ônibus destruídos aí devido às chamas. A gente observa aqui então muito fogo ainda no local e a ação do Corpo de Bombeiros para combater esse incêndio de grande proporção. A gente pode observar aqui 3 veículos já destruídos pelas chamas e os bombeiros no combate aí desse incêndio de grande proporção que aconteceu na noite desta sexta-feira aqui em Montes Claros. Bom, pessoal, a nossa equipe está chegando aqui agora em outro ângulo para mostrar aqui o trabalho e a ação do Corpo de Bombeiros. A gente pode observar aqui 2 caminhões de combate a incêndio e os bombeiros então nessa linha de frente para tentar combater esse incêndio. A gente já pode observar alguns veículos aí destruídos pela chama. Dá para observar aqui ainda no local. De acordo com informações que a nossa equipe recebeu de populares, dentro desse local há um reservatório de combustível. A gente não conseguiu confirmar ainda essa informação, mas a princípio a informação recebida pelo Corpo de Bombeiros é que teria um reservatório de combustível no interior desta garagem. A gente pode observar aqui muito fogo, muita fumaça também, vários veículos destruídos. E os bombeiros aí no combate a esse incêndio. É claro, a gente segue daqui acompanhando. Pedro Henrique, fala pra gente, você chegou aqui no início desse incêndio, um incêndio de grande proporção, destruiu vários ônibus, né? Sim, na hora que a gente chegou aqui tava tendo algumas explosões até. Provavelmente eram os pneus que estavam explodindo. Aí o dono dos veículos estava trancado, o portão, ele tentou abrir, né, arrombar, mas não conseguiu não. Aí foi quando os bombeiros chegaram. Você é daqui da região, aqui funciona como uma garagem, como é que é? Sim, eu sou aqui da região, moro aqui algumas ruas atrás, aqui funciona como garagem. Eu vim acho que presta serviços de transporte público. Geralmente fica muitos ônibus aqui no local, né? Fica alguns ônibus, sim. Você sabe de qual empresa seria esses ônibus? Não conheço. A nossa equipe segue aqui do local, ainda no bairro Santa Rafaela. A gente pode observar aqui a chegada de policiais militares para preservar a área, dando um apoio aí ao Corpo de Bombeiros no combate a esse incêndio. Observamos também aqui vários moradores aqui da região, aqui da rua Irmanduce e também das ruas vizinhas que se assustaram aí com esse incêndio. Os moradores relataram que as paredes das residências chegaram a tremer devido aí à complexidade desta explosão. A gente pode observar que então ainda tem muita fumaça aqui no local, mas as chamas foram contidas aí por equipes do Corpo de Bombeiros que montaram uma linha de frente estratégica para o combate a esse incêndio. Toda uma área de segurança foi delimitada aqui pelos bombeiros para garantir a segurança tanto da nossa equipe, tanto também das pessoas que estão aqui ao redor, pessoas, vizinhos que se assustaram, estão preocupados também com essa situação. A gente pode observar que então tem uma área delimitada, uma área de segurança, e a gente consegue observar então o trabalho exato do Corpo de Bombeiros. A gente pode observar aqui também várias viaturas da Polícia Militar chegando aqui no local para o apoio ao Corpo de Bombeiros nesta ocorrência. A gente observa aqui também muita fumaça na região. Os vizinhos relataram aí à nossa equipe que uma fumaça densa tomou conta dessa região aqui do bairro Santa Rafaela, aqui em Montes Claros, devido a esse incêndio. A gente pode observar aqui então uma chama intensa, a reignição desse incêndio. A gente pode observar aqui de uma distância aqui do local, esse incêndio que assustou moradores aqui da região, e os bombeiros continuam na atuação de combate a esse incêndio. O incêndio foi controlado, mas a nossa equipe consegue observar aqui uma chama, uma labareda de fogo ainda, que assustou os moradores aqui da região do bairro Santa Rafaela, em Montes Claros, na noite desta sexta-feira. Nossa equipe chega aqui do outro lado do quarteirão, na parte do fundo desse lote onde aconteceu esse incêndio. A gente pode observar aqui muita fumaça,
uma fumaça densa. Se der para dar um zoom, Rafael, bem ali, no topo de uma árvore ainda, uma chama, um resquício desse incêndio. A gente pode observar então que essa garagem era uma garagem ampla, uma área, um território grande, né, pelo tamanho do quarteirão. As chamas continuam e também uma fumaça muito densa, uma fumaça escura. A gente pode observar também aqui um caminhão-pipa chegando aqui do local, provavelmente aí para auxiliar no combate a esse incêndio. A gente pode observar aqui então esse caminhão-pipa chegando aqui no local, aqui na região do bairro Santa Rafaela, aqui em Montes Claros. Os moradores então todos nas portas, né, todo mundo do lado de fora das casas, o bairro movimentado, todo mundo assustado devido aí a esse incêndio. A gente pode observar aqui também a chegada de equipes da CEMIG, provavelmente para fazer o desligamento aí da energia elétrica, devido aí a complexidade desse incêndio. Um caminhão-pipa que a gente observou dando a volta no quarteirão acabou de chegar aqui então para auxiliar no combate a esse incêndio. Que ainda há fogo no fundo desse lote, né, dessa garagem. A gente pode observar aqui então no local, e muita fumaça, uma fumaça densa e escura aqui no local. Os moradores ajudando aí equipes do Corpo de Bombeiros a fazer então o transbordo dessa água do caminhão-pipa para o caminhão-bomba do Corpo de Bombeiros, para fazer então aí, para dar continuidade, na verdade, a esse incêndio. A gente observa lá no fundo, o fogo continua, muito fogo lá no fundo, o fogo continua então consumindo, destruindo esse local. A gente pode observar ali, gente, ó, alguns filhotes de cachorro que estava dentro da residência, foram resgatados aí pelo Corpo de Bombeiros. Vamos tentar observar ali mais de perto. A gente pode observar ali o Corpo de Bombeiros então com filhotes de cachorro que estava dentro dessa residência. Esses filhotes então foram resgatados aí pelo Corpo de Bombeiros, graças a Deus foram resgatados com vida. A gente pode observar que 4 filhotes de cachorro, né, que estavam dentro dessa residência foram resgatados aí. Os bombeiros estão deixando então aqui com os moradores para que possam cuidar, enquanto eles retornam aí para o combate. Os cachorrinhos assustados, mas foram salvos com vida. Aí agora o bombeiro tirou eles lá agora, né? Você conhece o local aqui? Conheço. Eu sou o proprietário. Opa! Mas graças a Deus os bombeiros então conseguiram chegar a tempo para combater esse incêndio e não teve ninguém ferido, né? Não, graças a Deus não. Não teve ninguém ferido, né? A gente pode observar aqui, gente, olha que gracinha dos cachorrinhos. Foram salvos, graças a Deus aí, foram salvos pelo Corpo de Bombeiros aqui. Obrigado, viu, meu querido? Então nós conversamos aqui com o proprietário desse estabelecimento, dessa garagem, que recolheu os cachorrinhos aí, que foram salvos. E, como ele mesmo disse, né, só danos materiais, ninguém ficou ferido, felizmente. Os bombeiros continuam aí, então, auxiliando no combate a esse incêndio com o auxílio de um caminhão-pipa, como a gente observa aqui então, um caminhão-pipa aí auxiliando no combate a esse incêndio. Bom, pessoal, a gente pode observar aqui então, o fogo tinha dado uma trégua, mas teve uma reignição nesse incêndio. A gente pode observar aqui do local os trabalhos do Corpo de Bombeiros, imagens exclusivas da TV Gazeta Norte Mineira, de Rafael Bicalho, do programa Rondas Gerais, desse incêndio de grandes proporções que atingiu então essa área. Bom, nós conseguimos atualizar algumas informações aqui com o Corpo de Bombeiros, que ainda continuam no combate a esse incêndio. Ao todo, 5 veículos ficaram destruídos devido a esse incêndio. Nós conseguimos observar 3 aqui na frente, mas tem 2 ao fundo desta garagem. Aquele caminhão ali, ó, bem ali na ponta, é um caminhão tanque de combustível. A nossa equipe recebeu essa informação de terceiros. Conseguimos confirmar agora há pouco, então, informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que há um caminhão-tanque aqui no local, mas os bombeiros conseguiram combater o incêndio próximo a esse caminhão, fazer toda uma linha de resfriamento para que não houvesse aí uma explosão e uma tragédia maior ainda aqui no local. A chama no fundo
porque o incêndio, ele atingiu, gente, o escritório aqui desta garagem. O incêndio está concentrado ao fundo, dentro desse escritório. A gente pode observar mais um cantinho aqui, Rafael, que tem um veículo menor também, que ficou totalmente destruído aí, devido às chamas. A gente pode observar aqui, então, até onde a gente pode chegar. Claro, tem todo um limite de segurança para preservar a segurança da nossa equipe e também dos militares do Corpo de Bombeiros. A gente pode observar, então, 4 veículos destruídos e um ao fundo devido aí a esse incêndio. A chegada de mais um caminhão de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros. Esse caminhão que estava aqui no local saiu para reabastecer e retornou então aqui para auxiliar no combate a esse incêndio. Nós observamos aqui então os militares fazendo todo o trabalho, todos os trabalhos aí já de engate das mangueiras para continuar então ao combate a esse incêndio. A gente pode ver toda essa movimentação aqui dos bombeiros para combater esse incêndio que está concentrado nesse momento no escritório dessa garagem. A área aqui dos veículos foi controlada pelos militares e somente a área do escritório então está em chamas. A gente pode observar então toda a movimentação dos bombeiros para o combate a esse incêndio que continua aqui no local. Então tá aí essa situação, né? E complicado, incêndio de grande proporção, né? E sem contar riscos, né, meu diretor, que aconteceu aí de até explosão, porque se tem um combustível represado ali e tal, é complicado isso aí. Ó, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu vou voltar trazendo para você aquela história que eu te falei no bloco anterior, né, de um tiroteio. Você está vendo a imagem aí. Segundo a informação, nós vamos trazer o detalhe daqui a pouco, mas segundo o que o meu diretor me contou, foi um negócio de um chamar para dançar. Chamou para dançar, aí pronto, espinhou, o pau comeu lá e bala para tudo quanto é lado. Você sabe se alguma bala foi achada, meu diretor? Porque o povo fala que é bala perdida, mas não é perdida. Se encontrou alguém, é achada, não é encontrada. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu trago os detalhes deste caso. Isso aconteceu em Canto do Engenho, zona rural de Montes Claros. Já eu estou voltando, trazendo para você todos os detalhes. Não saia daí, rapidinho estou de volta. Aumentar a devastação de incêndios. A cidade ser consumida pelas chamas. Incêndio. A melhor maneira de combater é a prevenção. Você sabia que a fumaça dos incêndios agrava a saúde de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e ainda congestiona os hospitais? Seja consciente, não coloque fogo na vegetação. Em caso de incêndio, ligue 193. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Uma brincadeira que não tem graça. Uma linha que pode mudar uma vida. Linhas cortantes com cerol, linha chilena ou linha indonésia são verdadeiras armas invisíveis, colocando em risco pedestres, ciclistas e motociclistas. Linhas cortantes ferem, matam e é crime. Não solte pipa em ruas e avenidas. Senhores pais e responsáveis, estejam atentos às brincadeiras de suas crianças. Se ver alguém com esse tipo de material, denuncie. Campanha Pipa Legal. Apoio TV Gazeta Norte Mineira. Nossa gente em primeiro lugar. A fé e a esperança na certeza de um mundo novo, colorindo o céu de alegria no sorriso do meu povo. É no batuque da canção, é no suor que me lava inteira. E o vento vem semeando amor. Ei, Montes Claros, festa de agosto de tantos encantos. Ei, Montes Claros, abençoada por todos os santos. Maranjada, caboclinhos, vem tecendo uma meluviana. Mestre Zanza, catopês, na Sapucaí sua memória é tradição. Olha lá, olha eu tô, meu canto na batida do tambor. Olha lá, olha eu tô, meu canto na batida do tambor.
tenho começo de glaucoma, né? Porque na minha família já tem gente que tem essa doença, né? Meu tio mesmo, ele chegou a ficar sem visão nenhuma. A médica veio aqui, fez o mutirão, aí foi marcado, né, pra gente ir pra lá, pra Mário Ribeiro. Graças a Deus, eles atenderam a gente com muito carinho, muita atenção, desde a hora que a gente chegou até na hora que a gente saiu. Então a gente prefere ficar com a vista boa. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando dois veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Apoio TV Gazeta Norte Mineira. Nossa gente em primeiro lugar. Antes de atravessar a linha férrea, respeite a sinalização. A Cruz de Santo André indica onde é permitida a passagem de veículos e pedestres. Nesses locais, os trens acionam a buzina quando se aproximam. Siga as orientações da placa de pare, olhe e escute. Por causa do peso, após o acionamento do freio, uma locomotiva pode levar até 1 km para parar. Os trens têm preferência na circulação. Na Quality, sua segurança e tranquilidade estão sempre em primeiro lugar. Quality, serviços terceirizados com dinamismo e eficiência, soluções altamente personalizadas, porteiros, vigias e serviços de limpeza e conservação, segurança desarmada em eventos, zeladoria de condomínios e recepcionistas. Investimos em estrutura e tecnologia com constante preparo dos colaboradores. Terceirize a mão de obra que você precisa e fique tranquilo. É isso aí, nós já estamos de volta. Você de casa que está ligado no programa De Olho na Cidade, o nosso muito obrigado pela sua audiência. O que tem para agora, meu diretor? Pois então pronto, meu diretor falou, chama a próxima, mas guarda o tiroteio. Então você que está querendo saber as informações desse tiroteio que aconteceu em Canto do Engenho, segura que eu vou trazer para você agora. Antes, eu vou trazer para você um acidente que aconteceu aqui em Montes Claros. Tem os detalhes, meu diretor, desse acidente? Você está vendo na tela aí? Foi na manhã de hoje que aconteceu esse acidente envolvendo um carro e uma motocicleta no bairro Monte Carmelo, aqui em Montes Claros. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Antônio Ferreira de Oliveira com a Rua Tião Parureba. Nunca tinha visto isso aí, viu, meu diretor? Foi em frente aí ao ginásio poliesportivo. Com o impacto da batida, o motociclista bateu a cabeça contra o para-brisa do carro, que acabou aí quebrando. Uma equipe de socorro compareceu ao local, prestou os primeiros atendimentos à vítima e em seguida realizou o encaminhamento para um dos hospitais aí da cidade. Até o momento, o estado de saúde do motociclista não foi informado. Não foi divulgado. Sim. E outro acidente, meu diretor? Então vamos ver aí, um acidente que aconteceu na Avenida Mestre Fininha. Um motociclista bateu na traseira de um veículo e ele não tinha habilitação. Foi toda uma situação. Rafael Bicalho esteve no local, traz todos os detalhes desta ocorrência agora para você aqui no De Olho na Cidade. Olha, nosso plantão de jornalismo TV Gazeta Norte Mineira mostrando aqui um acidente na Avenida Mestre Fininha em Montes Claros. A gente vê aqui a equipe do SAMU neste momento no local e também a situação em que ficou a moto e também um carro. Então, uma moto que teve uma colisão traseira com um carro. A gente está acompanhando aqui o trabalho do SAMU no local, que faz o resgate, então, do motociclista. De acordo com as informações iniciais, o homem que conduzia a moto estava inabilitado. A gente vê essa situação aqui no local, então, sendo registrada na Avenida Mestre Fininha. Bom, nós conversamos agora com o Sargento Almeida da Polícia Militar aqui em Montes Claros, que vai explicar pra gente sobre esta ocorrência aqui na Avenida Mestre Fininha. Boa tarde. Tivemos a informação de que houve um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete
E ao chegarmos aqui, constatamos que o motociclista era inabilitado. E dessa forma tivemos que fazer a prisão e a remoção do veículo pelo crime de trânsito. As vítimas já foram socorridas e encaminhadas ao hospital pelo SAMU. Estão conscientes, estado estável. Então, sargento, além dos dilemas aí do trânsito intenso, horário de pico, a Avenida Mestra Fininha que é muito movimentada, ainda esta situação, né? Sim. O condutor da moto não ser inabilitado, né? Um risco ainda maior. Sim. E as providências cabíveis foram tomadas. Posteriormente, o condutor será intimado a prestar esclarecimento sobre o crime de trânsito, que nesse caso foi configurado aqui. Ele, inclusive, antes de ser encaminhado para o hospital, assinou um termo, né, aqui Exatamente. No local. Exatamente, assinou um termo de compromisso e foi liberado para posteriormente ser intimado pelo fórum a prestar os esclarecimentos à justiça. Ok, então acidente registrado aqui no início da tarde desta sexta-feira em Montes Claros, acidente de trânsito aí com o condutor da moto inabilitado. A gente vê aqui como que ficou as peças aqui da moto, e 2 pessoas estavam na moto e foram encaminhadas então para o hospital por uma equipe do SAMU. Então tá aí, muito obrigado a Rafael Bicalho, né, e também aí o Ronda Gerais. Você acompanha o Ronda Gerais de segunda a sexta, às 18h30 até às 7 horas da noite, antes do De Olho na Cidade, e todos os dias também no horário aí da tarde você acompanha o Ronda Gerais. Tem uma novidade, meu diretor? Como é que é? Que dia vai começar a novidade? Rafael Bicalho tá por aí? Que dia que é? O podcast. Você não anunciou? Não. De esporte. Em breve. É segredo. Segura a audiência, como diz a lendária Dilma Dias. Chega mais para a TV Gazeta Norte Mineira, como diz a lendária Gi Ferreira. Quem mais você quer que eu fale? Pode Mais 90, que está chegando na TV Gazeta Norte Mineira. Está definindo ainda o horário, dia, tudo certinho, né? E quando será a estreia, porque é um podcast voltado a esporte. Não é isso? Vamos correr, porque senão não vai dar tempo. 2 homens são baleados durante festa na zona rural aqui de Montes Claros. Imagem na tela. E aí o seguinte, os 2 homens de 23 e 26 anos foram baleados durante uma festa, né, que estava sendo realizada na comunidade de Canto do Engenho, na zona rural aqui de Montes Claros. Isso aconteceu ontem à noite e... Foi ontem à noite ou foi de sábado para domingo, meu diretor? Sábado para domingo. Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento no evento quando receberam informações sobre disparos de arma de fogo nas proximidades do cemitério. Eu já estava no lugar certo, né, meu diretor? Se pega direitinho, não precisava nem muita conversa. Gente, por isso é que eu falo. Esse povo que não sabe divertir, não sabe ir em festa, não vai. Porque se for para caçar confusão, é melhor não ir. Mas, de acordo com as informações, você está vendo aí, as equipes faziam um patrulhamento no evento, quando receberam as informações desses disparos de arma de fogo próximo ao cemitério. No local, os militares encontraram indícios do crime e foram informados que 2 pessoas haviam sido atingidas. De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por ciúmes. As vítimas teriam convidado 2 mulheres para dançar durante a festa, o que teria provocado a reação do suspeito. Um dos homens relatou aos policiais que o atirador se aproximou acompanhado de outra pessoa e efetuou 4 disparos, e no local foram encontrados os 4 cartuchos vazios. Um dos feridos apresentava lesões no antebraço e na região glútea. O outro foi atingido na região da escápula com perfuração no fígado. As 2 vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em Montes Claros. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.
E aí aquele negócio. Mais um caso de festa em zona rural esse ano que tem tiroteio, que tem confusão envolvendo alguém com arma de fogo. Esses dias foi em Panorâmica, Vista Alegre, e agora em Canto do Engenho. Tá ficando perigoso esse negócio, viu, meu diretor? Tá ficando complicado. Eita, Jesus, complicado demais. E aí o cara levou um tiro no popô. Foi, meu diretor, na bunda? Não tenho certeza. Olha, meu diretor, mas a região glútea é bunda, não é não? Eu acho que é, então vamos ver, né? Ó, de todo modo, se você não tem espírito para ir para festa, não vá. Negócio de ir para festa carregando arma de fogo, meu diretor, não funciona. O cara já sai da casa dele mal intencionado. Se tem uma mulher e não quer que ela seja chamada para dançar, pronto, é só ela falar, não vou dançar, eu estou acompanhada, está aqui meu marido, pronto, acabou. O cara vai virar as costas e vai sair. Então assim, gente, né? Tem que também ter bom senso. Se não sabe viver em coletividade, não vai. Fica em casa, procura outro canto para ir. Procura outro canto para ir. Pelo amor de Deus. O que mais, meu diretor? Então, vamos embora? Ó, para você de casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Viu? Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos, né? E que Deus possa salvar Montes Claros, que Deus possa abençoar Montes Claros, que Deus nos abençoe. Eu não vou mandar alô para ninguém não, meu diretor, para eu não pecar de deixar alguém de fora. Mas sinta-se abraçado e receba aí o meu alô para todos vocês que estão de olho na cidade aqui comigo, tá bom? Ó, beijo, vou mandar o beijo que eu mando sempre, né, porque é para os meus meninos. Beijo para Mariana, beijo para Enzo, beijo para Yasmin, um alô para Davi, beijo Henrique Felipe, Lívia Tamara, um alô para Tassiano, que está ligado aqui no Norte de Olho na cidade. A você de casa, o nosso muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa na quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau e até a próxima.